Notícia mega urgentíssima. Alexandre de Moraes acaba de tomar nova decisão sobre liberdade de Bolsonaro. Bolsonaro livre, sobre soltura de Bolsonaro. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Essa notícia acabou de ser confirmada agora, direto de Brasília. Temos também, gente, tá? A Michele Bolsonaro acaba de conquistar uma grande vitória, gente, tá? A gigante Michele Bolsonaro acaba de conquistar uma grande vitória. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão ficar muito orgulhosos da Michele Bolsonaro com esta vitória que ela acabou de cravar em Brasília. Vou trazer essa informação também para vocês nos mínimos detalhes. Vou trazer aqui também, gente, tá? Uma briga feia. Acabou de acontecer uma briga feia, treta feia, entre o ministro indicado pelo Lula, Flávio Dino, e o presidente da CPMI do INSS, gente, tá? Flávio Dino tomou uma decisão, o Carlos Viana foi lá e rebateu, bateu de frente, confrontou, e é briga de cachorro grande, porque o que o Carlos Viana acabou de soltar aqui do Flávio Dino, vocês vão ficar de queixo caído. Temos notícia urgentíssima sobre fuga do Lulinha do Brasil. O deputado acaba de explodir uma bomba sobre fuga do Lulinha aqui do Brasil. Notícia de última hora também que eu vou trazer para todos vocês. Vou trazer também última notícia de última hora sobre paralisação, greve dos caminhoneiros, gente. Tá? Acabou de sair aqui uma notícia mega urgente sobre paralisação, greve geral dos caminhoneiros. Vou trazer essa informação que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui para você. Assista esse vídeo, porque esse vídeo aqui tá... Gente, é só notícias de altíssima qualidade, é uma pancada atrás da outra que eu vou dar um spoiler para você. Se eu fosse você, não perderia nem um segundo desse vídeo, porque ele tá simplesmente imperdível. Rapidamente, claro, ó... Eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá do outro lado assistindo que até hoje não faz parte aqui da nossa família. Gente, para você se inscrever aqui, gente, lembrando que é totalmente gratuito, não paga nada. O pessoal acha que vai ter mensalidade, que vai ter boleto, que eu vou ficar aqui pedindo Pix, que o nome vai pro Serasa, vai pro SPC, não tem nada disso, gente, tá? Então, rapidamente, olha aqui embaixo da plataforma de onde você tá mexendo, não é aqui no vídeo. Aqui embaixo da plataforma vai ter aqui uma palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. O que é que você vai fazer? Isso aqui. Clicar em cima, na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, porque tem muita coisa acontecendo. E agora, gente, mais uma vez, o jornalista Cláudio Dantas partiu para cima do STF e do governo Lula sem dó e nem piedade. E expôs uma bomba atômica. Vejam só. Esse governo não é legítimo, nunca deveria ter começado, Lula nunca deveria ter saído da cadeia, tá certo? Então, nós temos um governo ilegítimo, uma ditadura, tá? Consorciada, um governo que é um consórcio com a cúpula do judiciário, tá certo? Que submete e persegue a oposição. Esse governo é um lixo. Com certeza. Esse governo é incapaz de propor uma medida positiva para a sociedade. Uma ditadura, ela submete a sociedade, ela não está a serviço da sociedade. Então, assim, não há uma iniciativa. Pode me apresentar. Me apresente. A pessoa está no chat aí. Sugiram, ou melhor, relatem uma única sugestão positiva deste governo. Uma única. Um único projeto. Porque, para mim, é o seguinte: qualquer projeto que venha do executivo é lixo. É lixo. Esse governo não é legítimo, nunca deveria ter começado, Lula nunca deveria ter saído da cadeia, tá certo? Então, nós temos um governo ilegítimo, uma ditadura, tá? Consorciada, um governo que é um consórcio com a cúpula do judiciário, tá certo? Que submete e persegue a oposição. A gente não pode esquecer isso. Quando eu vejo gente da oposição apoiando o projeto de um governo que prendeu a maior liderança de oposição desse país sem qualquer justificativa, eu fico me perguntando: que diabos vocês estão fazendo? Vocês estão legitimando o governo que persegue vocês mesmos, seus imbecis? Vocês são burros. Burros, vocês são profundamente burros, vocês são estúpidos. Mesmo que esse governo propusesse uma medida positiva,
Ela não poderia ser legitimada por vocês. Exatamente. Nunca poderia ser legitimada por vocês, porque vocês ou foram calados, ou foram censurados, ou foram expulsos do país, ou foram presos, ou foram mortos. Entenderam? Tá bem desenhado? Jornalista Cláudio Dantas furioso, pistola, né, com esse conluio, né, entre esse desgoverno, com a cúpula do judiciário que é o STF, nesse conluio, na opinião dele, formou-se a ditadura no Brasil, acabou o Brasil. O Lula nunca deveria ter saído da cadeia. Vocês concordam com Cláudio Dantas que o Lula nunca deveria ter saído da cadeia? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, vocês estão sabendo da treta, da briga feia entre o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, e o Flávio Dino? Tá sabendo não? Vou contar tudo agora pra vocês, gente, tá? Briga feia. Flávio Dino manda Carlos Viana explicar envio de 3,6 milhões à fundação na Lagoinha. Essa notícia foi amplamente divulgada aí na imprensa nas últimas 24 horas. Aí o Flávio Dino veio, tá aqui, ó, tá lá no UOL, tá aqui também no Metrópolis, tá em todos os jornais, tá? Flávio Dino cobra explicações de Viana sobre repasse de 3,6 milhões, tá? Tá aqui a informação, a Flávio Dino, tá lá, cobrou, né? Mandou o Senado e o senador Carlos Viana se manifestar juridicamente sobre o envio de 3,6 milhões em emendas para a Fundação Oasis, ligada à Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte, gente, tá? Aí, o Carlos Viana não aguentou. Ele veio e deu uma resposta à altura para o Flávio Dino. Ele subiu o tom, basicamente pôs o dedo na cara do ministro Flávio Dino. Assistam um vídeo da reação do Carlos Viana e logo em seguida eu vou fazer um comentário aqui que vocês vão ficar chocados. Assistam. Opa, ouvindo agora Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Constitucional, republicana, porque se não for, está muito claro que é uma retaliação às minhas falas e vai dar mostra claramente de que o Congresso Nacional está sendo, nesse ponto, desrespeitado. Por que não primeiro fizeram uma investigação se o dinheiro chegou realmente às pessoas? Se lá na ponta esse dinheiro não foi usado, depois se houvesse alguma irregularidade, me questionariam, mas não, fizeram logo. Então eu vejo com muita tranquilidade que a gente precisa responder. Outro ponto, eu quero já deixar claro para vocês, eu sou, por formação e profissão, um jornalista. 23 anos trabalhei em emissoras de televisão e rádio. Passei por diversos canais, inclusive por um canal da própria Igreja Batista da Lagoinha, que eu apresentei um jornal. Antes que isso venha a ser questionado, eu já estou dizendo para vocês, fui apresentador, é a minha profissão, só não dei sequência porque eu não tinha tempo. O meu trabalho como parlamentar, infelizmente, me tomava o tempo suficiente para apresentar. Mandei os recursos, os asilos estão lá, o trabalho na rua com moradores está lá, as pessoas que foram retiradas das drogas estão lá e vou mandar mais. Eu espero continuar ajudando, porque, na minha opinião, o governo, o Estado brasileiro tem uma dívida enorme com as igrejas que fazem o papel de assistência social. Por último, o dinheiro foi enviado para as prefeituras, porque eu vejo aí as manchetes como estão colocadas para a igreja. A igreja não recebeu um tostão. Foi para as prefeituras aprovaram planos de trabalho e repassaram ou recursos para custeio dos empregados ou mesmo para a compra de macas, camas e tudo mais. Está tudo lá na prestação de contas. É muito tranquilo de investigar. Em falar nisso, o asilo lá de Capim Branco está sendo colocado, a prefeitura não repassou o dinheiro do ano passado. O asilo está sem dinheiro para pagar os tutores, pagar os enfermeiros, pagar os psicólogos. Até hoje não tiveram condições lá. E a igreja é quem banca quando esse dinheiro não aparece. É um projeto que movimenta por ano, gente, 10 milhões de reais. Um projeto que existe há mais de 20 anos. Não tenho medo algum, vamos responder e com toda tranquilidade nós vamos deixar claro o que está acontecendo aqui. Gente, tá? Porque é muito estranho, né? Porque recentemente o presidente da CPMI do INSS tem feito várias críticas, né, a decisões do ministro Flávio Dino, porque ele claramente blindou, né, numa canetada, a CPMI do INSS foi lá e aprovou a quebra do sigilo da Roberta Luxinger, né, do Lulinha, tudo lá naquele dia lá que os cupinchas do Lula partiram para agressão para cima do Carlos Viana. E aí o Lula foi lá, pediu socorro pro Davi Alcolumbre, Davi Alcolumbre não, né, acatou a ordem do Lula, então eles foram pedir socorro pro STF, foi pro Flávio Dino. Aí o
Flávio Dino prontamente, né, que foi indicado pelo Lula, foi lá e anulou o que foi aprovado na CPMI do INSS, que foi a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha e da Roberta Luxinger. Aí, né, horas depois, o Flávio Viana fez duríssimas críticas, né? Duríssimas críticas a essa decisão do ministro Flávio Dino. Aí, de repente, vejam só o que o Flávio Dino fez, surgiu a informação desses 3,6 milhões que foi destinado para a Lagoinha. Aí ele quis partir para cima do Viana, mas o Viana veio aqui e já desmontou toda a narrativa, ainda de quebra, ainda trouxe mais informações, acrescentando em toda essa questão, mostrando o senso de justiça e a honestidade, né, da sua pessoa. Agora, um comentário que eu queria fazer para vocês aqui, gente, tá? Flávio Dino, né, deu 5 dias, foram 5 dias? Tá aqui, ó. Carlos Viana, o Flávio Dino mandou o Carlos Viana se explicar. Só que eu acho interessante, né? Quando o ministro do Lula, o Carlos Lupe, foi dragado, né, naquela roubalheira da fraude lá do INSS, Carlos Lupe, gente, tá? Aquela belezura, grande aliado lá do Lula, foi dragado pro escândalo de corrupção da roubalheira do INSS. Eu não vi Flávio Dino dando prazo para o Carlos Lupe se explicar. Interessante, né? Por que será que para um lado pode ter e para o outro não? Por que para um lado a justiça é cega, mas para o outro lado ela funciona muito, muito que bem? A gente dá a impressão de que parece uma seletividade nas decisões, né? Dá a impressão, mas coloca aqui embaixo a opinião de vocês, porque eu nunca vi um ministro do STF dando prazos para o Lula explicar isso ou aquilo, desmatamento, fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, né? Como acontecia muito lá no governo Bolsonaro, vocês lembram? Bolsonaro sempre tinha, né, ultimato do STF. Bolsonaro 24 horas para explicar isso. Bolsonaro 5 dias para explicar isso. Lula e seus cupinchas, nada acontece. É muito descarado, né, gente? Não tinha como não trazer essa informação. E agora, o deputado Vitorino solta uma bomba sobre fuga de Lulinha do Brasil. PF relatou ao STF receio sobre risco de fuga de Lulinha do Brasil. Gente, tá? A chapa tá esquentando pra cima do Lulinha. E veio da onde? Da própria Polícia Federal, vejam só. Condenada, só a direita é condenada, investigada e vai pra cadeia nesse país. Porque a esquerda tá toda solta. E eu ouvi isso agora do membro de um partido que teve 5 tesoureiros presos e condenados. Tá tudo solto de novo. Tudo solto com cargo público outra vez. 12 mil e poucas páginas do processo do Lula. Temos que punir, quem for culpado temos que punir. Aí os amiguinhos soltaram lá. É esse tipo de gente que defende justiça? Que justiça tem no Brasil hoje, quando nós temos uma corte completamente dominada? Tem que investigar o Lulinha? Sim, tem que investigar o Lulinha. O Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil. É fujão, vamos caçar. O Lulinha não tem o que caçar, porque ele enriqueceu, sabe-se lá como, né? O funcionário de São Bernardo, lá do zoológico, ficou milionário com o papai presidente. Não, mas não tem nada. O imposto de renda não tem nada. O dinheiro surgiu do nada, caiu no colo dele por milagre. Não acharam nada. Eles não tiram o Bolsonaro da boca. Eu fico imaginando qual é a parte do Bolsonaro que vive na boca deles. Porque eles não conseguem tirar o Bolsonaro da boca. Eles não conseguem analisar um caso, eles pegam, circundam. A notícia é, o Lulinha saiu do país. Ele tá lá na Espanha, evidentemente com o dinheiro ganho com o suor dele, né? Com muito sacrifício, tá lá vivendo muito bem, nababescamente. Agora, se o nome dele surgiu, tem que ser investigado. Mas se for investigar o Lulinha, o mundo se acaba. Temos que investigar o Bolsonaro enquanto ele ainda tá vivo. Temos que investigar a família dele. Vamos escolher mais uns 5 ou 6 aí do PL para investigar, para punir, para condenar. Sabe, esse é o conceito. E eles tentam defender aqui fazendo um proselitismo que, respeitosamente, o telespectador não aceita mais. Só a direita é condenada, investigada. O telespectador agora tá muito esperto, muito inteligente, tá acompanhando muito as redes sociais, né? Chega de acompanhar Grupo Rede Globo, CNN, porque em canais como esse aqui, todos vocês têm acesso à verdade nua e crua. E é exatamente isso que acontece. A gente só vê bolsonarista condenado, Bolsonaro preso, aliados do Bolsonaro preso. Né, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro teve que ir para fora do Brasil porque estava sendo muito perseguido. É jornalista, né, de direita, exilado nos Estados Unidos, em outros países, né? Tem o Oswaldo Eustáquio lá na Espanha. Então,
assim, gente, é descarado a coisa. Enquanto que o filho do Lulinha, que era um mísero funcionáriozinho de um zoológico, é o Ronaldinho dos negócios, né? Segundo Lula. O cara é um expert, um case de sucesso nos negócios. São milhões, segundo a Polícia Federal, 19 milhões passou pela conta. Isso porque ainda não investigou as outras vias, né? Por onde ele pode ter movimentado mais dinheiro. Então, assim, gente, é um tapa na cara da sociedade, é subestimar a inteligência do povo brasileiro, né? Lulinha é uma alma, é uma Madre Teresa de Calcutá, é um homem justo, íntegro, honesto, não precisa ser investigado. Filhinho do Lula, não, gente, tá? Mais Bolsonaro e clã Bolsonaro que se ferre. Gente, essa é a justiça no Brasil. Gente, esse vídeo aqui que eu vou colocar aqui agora na sua tela explodiu na internet. Foram milhões de visualizações. É do nosso vice-governador aqui do estado de Minas Gerais, gente, tá? Jornalista perguntou para ele essa questão, né, do ICMS. E aí, vocês vão baixar o ICMS pro diesel, pro combustível ficar mais barato? E a resposta dele, gente, o que ele fez com o Lula aqui nesse vídeo, eu senti a pancada daqui. Imagina como que o Lula não deve ter sentido isso aqui. Vejam só. O Lula é um... Gente, só assim, sobre a questão do diesel, eu vou repetir o que eu falo sempre. O Lula é um mentiroso contumaz, né? Ele fala que vai resolver o problema com o dinheiro de outra pessoa. Ele fala, não, eu vou resolver o problema do diesel com o dinheiro dos estados. Faz o seguinte, manda ele resolver com o dinheiro dele. O que ele deixou ser desviado do INSS, que ele vai ter que pagar agora os aposentados, o que ele rasga em Lei Rouanet para patrocinar gente que não representa o Brasil efetivamente, manda pôr esse dinheiro no diesel, ao invés de tentar roubar o dinheiro da saúde. Porque se eu tirar dinheiro aqui, falta dinheiro nas outras coisas todas. Gente, tá? Resumiu. O Lula tá querendo o quê? Bater continência com o chapéu alheio, né? Utilizar o dinheiro dos estados, dinheiro suado dos estados, né, gente? Tá? Que vai ser injetado na saúde, na educação, na infraestrutura. E o Lula não, para resolver o grande problema que ele trouxe para ele mesmo, pela incompetência, né, gente? Então, ele quer que os estados paguem. Mas aqui o vice-governador daqui do meu estado, Minas Gerais, foi lá e mandou um duro recado. Lula, para de colocar dinheiro na Lei Rouanet, para de rasgar dinheiro. Milhões e milhões aí foram incinerados, destruídos com remédios que venceram, foram milhões, gente. Por aí, se eu for ficar falando aqui do prejuízo que o Lula dá para esse Brasil, ficaria aqui o dia inteiro falando para vocês, gente, tá? Mas assim, o Lula é um desgoverno sem precedentes e agora quer que os estados paguem pela sua incompetência e o vice-governador de Minas Gerais mandou um duro recado pro Lula aqui nesse vídeo. Vamos lá, gente. Falar sobre greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros, tem mais bomba que está prestes a acontecer e o Lula ligou o modo desespero. Vejam só. Caminhoneiros estão prometendo sim um movimento e o governo chegou à conclusão, veja só, esse governo Lula é tão ruim, a equipe econômica do governo, mas é tão ruim, tão incompetente que nem copiar eles conseguem. Quando nós tivemos a guerra da Ucrânia, houve sim uma disparada do preço do petróleo no mercado internacional, até maior do que agora, para se ter uma ideia. Ali, a equipe do ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, entendeu que precisava zerar os impostos federais. Zerou os impostos federais. Mais que isso, negociou com o Congresso a redução também do ICMS, que é o imposto dos governos estaduais, dos estados, via Congresso Nacional. Não foi pedido no Supremo não, tá? Foi no Congresso. O Congresso entendeu e baixou-se o ICMS. Naquele momento, o governo controlou o preço dos combustíveis, a inflação baixou, e olha que coisa interessante, com redução de impostos, inclusive dos estados, tanto a arrecadação do governo federal e dos estados aumentou muito mais do que no ano anterior, ou seja, a redução de impostos gera recuperação econômica. Em 2022, o país cresceu quase 3% do PIB, reduzindo impostos e evitou qualquer problema com caminhoneiros. Sem contar que também cresceu o país, as pessoas conseguiram ver renda maior. Isso tudo em plena pandemia, né, gente? Com a maior crise sanitária mundial. É o Bolsonaro mostrando para o Lula como é que se governa um Brasil de verdade. É o Paulo Guedes mostrando para o Fernando Haddad como é que
faz as finanças de um país, como que um Brasil cresce na mão de pessoas competentes. É o contraste do que está acontecendo aqui nessa gestão fracassada do Lula, gente, tá? Tá aí. Pessoal, vou trazer aqui para vocês 3 informações urgentíssimas e importantíssimas que acabou de ser confirmada sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar nova decisão sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro, mas antes eu preciso trazer para vocês essa grande vitória da Michelle Bolsonaro, gente, tá? A gigante Michelle Bolsonaro, que só é motivo de orgulho. Tá aqui. A vitória de Michelle Bolsonaro sobre um petista do Tribunal de Contas da União. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro obteve uma espécie de vitória no Tribunal de Contas da União na semana passada em um pedido de informações feito por um deputado petista. A vitória ocorreu em uma representação na qual o parlamentar solicitou informações sobre um suposto lobby indevido de Michelle na concessão de empréstimos pela Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro. O pedido tinha sido feito pelo deputado Léo de Brito, do PT, em maio de 22 e era baseado em uma reportagem apontando que Michelle teria feito lobby na Caixa, para a Caixa liberar empréstimo a empresários aliados. Quase 4 anos depois, os ministros do TCU aprovaram por unanimidade respostas apontando que os empréstimos foram processados pela Caixa sem indícios de irregularidades. Ou seja, a própria Caixa disse para o TCU que não teve nenhuma irregularidade, não teve lobby, não teve interferência da Michelle Bolsonaro, e a Michelle derrotou aqui o petista sem dó e nem piedade. E não para por aí não, gente, tá? Agora vamos falar sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer aqui uma informação que envolve a Michelle Bolsonaro e decisão do Alexandre de Moraes. Mas antes, até a Globo defende Bolsonaro em casa. Gente, a situação tá tão alarmante, tá tão gritante, O estado de saúde do Bolsonaro é tão grave que até os jornalistas da Globo agora defendem prisão domiciliar do Bolsonaro. É simplesmente inacreditável, mas isso aconteceu, veja só. Eu acho que isso está no passado, eu acho que isso já está totalmente descartado. Eu não vejo o Bolsonaro tentando fugir nesse caso. É possível tomar medidas para tentar evitar uma fuga dele, Então, eu acho que neste momento, se você compara o estado de saúde dele, Bolsonaro, com o estado de saúde do ex-presidente Fernando Collor, Bolsonaro está muito pior do que Fernando Collor de Mello. E Collor ganhou o direito da prisão domiciliar. Mas tem o episódio da tornozeleira. Na minha opinião, isso é episódio vencido. Tem gente dentro do Supremo que partilha da mesma opinião. Os ministros do Supremo com quem eu tenho conversado. Tem ministros do STF que partilham sim da mesma opinião. E agora vamos falar sobre a tão aguardada soltura de Jair Messias Bolsonaro. Antes de trazer aqui a nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, deixa eu trazer aqui essa informação que é mega importante. Michelle Bolsonaro vai até Moraes pedir domiciliar para Bolsonaro, gente, tá? Mais uma vez, porque essa aqui não é a primeira vez que a Michelle Bolsonaro faz isso. Mais uma vez, a gigante, tá? Que é motivo de orgulho, Michelle Bolsonaro vai novamente se reunir com Moraes e pedir prisão domiciliar para o marido. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro articula um novo encontro com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para pedir que o ex-presidente Bolsonaro cumpra a pena em regime domiciliar. Segundo aliados, Michelle pretende relatar pessoalmente ao magistrado que o marido não pode permanecer sozinho à noite devido ao risco de broncoaspiração. Ela também quer destacar que, de acordo com a equipe médica, Bolsonaro poderia ter morrido caso o socorro tivesse demorado cerca de 1 hora a mais durante o episódio que motivou sua internação. Michelle Bolsonaro reforça apelo de Flávio. Lembrando que o Flávio Bolsonaro também esteve recentemente em reunião com o Alexandre de Moraes. Agora está aí sendo articulada uma nova reunião
da Michele Bolsonaro com o Alexandre de Moraes para pedir prisão, né? A soltura do Bolsonaro do regime fechado para que ele seja enviado para prisão domiciliar. Aí, depois da reunião com Flávio Bolsonaro e na iminência de uma nova reunião com a Michele Bolsonaro, o Alexandre de Moraes acaba de tomar aqui esta decisão sobre a soltura de Bolsonaro. Ó. Moraes condiciona a decisão sobre a soltura, sobre a domiciliar de Bolsonaro, a perícia médica, gente. Ele disse que a decisão dele de soltar o Bolsonaro do regime fechado está dependendo agora de uma perícia médica. Ele vai pedir perícia médica. Tá aqui, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a análise do pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro só ocorrerá após a realização de uma nova perícia médica oficial. A medida será executada assim que o ex-chefe do Executivo, né, que o Bolsonaro receber alta do hospital em Brasília, onde está internado há cerca de uma semana para tratar de uma broncopneumonia. Embora apresente melhora clínica, Bolsonaro ainda não possui previsão de alta hospitalar. A defesa de Bolsonaro, né, pleiteia a transferência para o regime domiciliar desde o fim do ano passado. No entanto, Moraes já rejeitou ao menos 4 pedidos semelhantes nos últimos meses, fundamentando em laudos que indicam que o atendimento médico, né, lá onde ele está preso, no complexo da Papudia, é suficiente e eficaz. Não é o que diz aí alguns juristas, né? A própria Michele Bolsonaro diz que uma hora teria sido fatal e Bolsonaro poderia não estar aqui hoje entre nós. Esse é o apelo, essa é a gravidade da situação. Então ele condicionou a nova perícia médica, ou seja, Bolsonaro pode ser solto, né, enviado para prisão domiciliar, vai depender de nova perícia médica. Foi a decisão de última hora do ministro Alexandre de Moraes. Gente, tá aqui, Deus coloque a mão sobre a cabeça do Alexandre de Moraes, que ele conceda essa soltura, prisão domiciliar. Meu Deus, gente, tá? Tomara que venha a soltura de Bolsonaro o mais breve possível. Gente, bomba assim, é a bomba da bomba, e é exatamente contra os ministros do STF. Vorcaro ameaça o STF em recado sobre delação na imprensa, gente, tá? O Daniel Vorcaro conseguiu enviar um recado para uma jornalista e essa jornalista acabou de publicar aqui esta matéria bombástica. O Daniel Vorcaro acabou de mandar um duro recado para ministro do STF. Gente, o que ele acabou de explodir. Assistam, gente, tá? Meu Deus. STF pela imprensa e confessa no meio desse recado que tem... Vorcaro manda recado ameaçador a ministros do STF pela imprensa e confessa no meio desse recado que tem ministro do STF para ser delatado por ele. Tudo isso saiu na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo de hoje, e a Mônica Bergamo é bem fronhada entre os ministros e sabe do que está falando. Eu vou te contar qual é esse recado e qual foi a confissão do Vorcaro sobre ministro agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like, deixe o seu joinha. Vamos para a coluna, abro aspas. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro não pretende envolver ministros do STF, diz a Mônica Bergamo, em um eventual acordo de delação premiada no processo que apura a gestão fraudulenta do Banco Master. Fará isso apenas se for inevitável. Veja, a coluna, ela conta o episódio que a gente mais ou menos já conhece. O Vorcaro queria delatar todo mundo. E aí os advogados entraram e disseram, olha, a PGR não vai aceitar se aparecer nome de gente do judiciário, porque a PGR é parça do STF, não vai dar certo também, porque tem um sentimento de corporativismo dentro do STF, melhor deixar só a classe política. O que não existe, vai delatar só a classe política, é uma meia delação, é uma delação meia bomba. Se a Polícia Federal chegar e chegará a nomes de ministros sem a delação do Vorcaro, a delação dele cai por terra porque virou uma delação falsa. Meia verdade é mentira, não é uma meia verdade. A meia verdade não existe, é uma mentira inteira, toda meia verdade. O ponto
no entanto, de confissão e de ameaça que eu mencionei no início do vídeo está aqui nesse finalzinho da coluna que deixou escapar o seguinte. Vou reler para vocês. Fará isso, a delação, o Vorcaro, fará isso apenas se for inevitável. Meus amigos, se eu vou fazer algo apenas se for inevitável, é porque tem algo a ser feito. E eu vou guardar para o momento propício. Portanto, se ele vai delatar ministro do STF apenas se for inevitável, ele está confessando que tem ministro para ser delatado. Pô, mas é óbvio, é só saber ler. Farei isso só se for inevitável. Bom, então tem para ser feito. Você vai esperar, mas tem para ser feito. Tem nome, portanto, de ministro para ser delatado. Ou seja, o Vorcaro está dizendo com todas as letras, por meio da imprensa, que ele sabe os nomes dos ministros, que tem ministro para ser delatado e provavelmente o recado ameaçador que ele está querendo passar é: arrumem a minha situação, ajeitem o meu, antes que eu coloque problema no de vocês. Arrumem o meu para que o seu não seja prejudicado. Esse é o recado para os ministros dado aqui, por meio da imprensa. Tomara que isso não aconteça. Obviamente, a nossa torcida é para que o Vorcaro não faça um acordão que exclua ministros, com a anuência dos ministros, para que a gente não saiba esses nomes. Isso não pode acontecer, sobretudo com o Mendonça à frente do caso. O Mendonça não pode permitir, a PGR não existe, mas o Mendonça a gente sabe que é alguém que está seriamente ligado nisso e não pode permitir. A Polícia Federal também, que participa desses acordos de delação, não pode permitir. Se tem nome de ministro do STF, e tem, ele está confessando, esses nomes precisam aparecer. Precisam aparecer na delação. Não nos enganem com uma delação, hein? Tá claro, tá confessado. Tem ministro do STF no meio do rolo do Banco Master. O Vorcaro confessou. Vamos aguardar os próximos passos. E a gente vai até aqui acompanhando, gente, tá? Por isso que é importante. Se inscreva no canal que eu tô acompanhando tudo muito bem de pertinho. Mônica Bergamo, gente, aquela jornalista que tem contatinhos ali com ministros do STF, descobriu e revelou essa bomba que implodiu Brasília nesse dia de hoje. Então, segundo Daniel Vorcaro, tá, gente, só se for inevitável. Se for inevitável, ou seja, né, ele tem sim ministros para delatar, mas ele só vai fazer isso se for inevitável. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Se chegar lá uma delação, e a Polícia Federal e o André Mendonça falam: não, mas isso aqui é uma delação fajuta, parece que você está omitindo, você está escondendo. Olha, entrega, fala, mostra, prove. Aí ele falou: não, só se não tiver um outro caminho, se for assim, né, se não tiver outro jeito, aí eu vou ter que entregar realmente todo mundo. E é exatamente sobre ministros do STF no que diz respeito à matéria da Mônica Bergamo, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. É o próprio Daniel Vorcaro mandando um duro recado. Basicamente, o Daniel Vorcaro tá fazendo o que aqui, gente? Tá mandando aqui, na verdade, não é nem um recado, é uma ameaça, né? Ou vocês me tiram da prisão, me tiram da cadeia, afinal de contas, né? Muita gente poderosa fez muitos negócios com o Daniel Vorcaro, né? Na cabeça dele, cara, eu jorrei milhões no bolso de grandes autoridades, eu tô aqui apodrecendo na cadeia, não pode. Ou vocês me tiram da cadeia, ou eu vou jogar a lama no ventilador e vou revelar tudo, vou contar tudo, vou entregar todos para a Polícia Federal e para o ministro André Mendonça, gente, tá? Claro que a gente torce para que isso não aconteça, a gente torce para que não dê certo, que esse recado não dê certo, que essa ameaça não dê certo e que ele não tenha outra alternativa, foi o que ele disse, se não tiver outra alternativa que eu vou realmente entregar algumas autoridades. Então é isso que a gente torce para que ele vá lá e delate tudo e todos. Doa a quem doer, gente, tá? Que notícia bombástica, né? E agora, gente, mais uma... Gente, o Alexandre de Moraes hoje não vai dormir. Porque além dessa bomba, desse recado, né, dessa ameaça do Daniel Vorcaro, ainda tem mais essa bomba, esse escândalo envolvendo o Alexandre de Moraes que acabou de explodir. Mais um escândalo envolvendo o Alexandre de Moraes acaba de explodir, gente.
Aí o STF entra num desespero total e geral. Mais uma vez, Alexandre de Moraes jogando a credibilidade do STF na lama, e essa é a grande preocupação da grande maioria dos ministros, gente, tá? Que bomba. Assistam que vocês vão entender. A atuação de Alexandre de Moraes, né, e aí começam a sair informações a respeito, inclusive, de julgamentos dele. Hoje no jornal Folha de São Paulo, tem uma reportagem, até era a manchete da Folha até agora há pouco, Alexandre de Moraes negou o recurso de desafeto de Vorcaro no período em que Viviane defendia o ex-banqueiro. Essa é uma informação que a Folha de São Paulo conseguiu. O ministro Alexandre de Moraes negou no ano passado um recurso ajuizado na corte por um notório desafeto do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o investidor Vladimir Timmerman, da Ash Capital. A decisão foi proferida em maio de 2025, período em que o dono do Banco Master também processava o rival e era defendido pelo escritório de advocacia de Viviane Barsi, a mulher de Moraes. E o escritório que tinha esse contrato, como a gente já falou aqui várias vezes. Os processos envolvendo Vorcaro e esse Timmerman, com o envolvimento de Viviane Barsi e a participação de Moraes como juiz, não configuram um conflito direto, segundo as regras da magistratura, mas mostram como as redes de influência do dono do Banco Master podem se misturar no judiciário. Esse tipo de informação, Josias, e de uma decisão de Moraes que, de certa maneira, beneficiava o cliente da esposa dele. É uma vergonha, né, gente, tá? Eu vou até dar a resposta aqui no lugar do Josias de Souza. Isso, aquela frase antológica do Boris Casoy, isso é uma vergonha, gente, tá? Ah, mas não é crime, mas é imoral. É aquela coisa, mas não é crime, ele cometeu crime? Não, mas é imoral. É jogar a credibilidade do STF na lata do lixo, na lama. Alexandre de Moraes, ministro do STF, tomando decisão que beneficia o cliente do escritório da sua esposa, que fechou um contrato de 129 milhões e que recebeu 80 milhões. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né?